Oi, crianças, tudo bem? Mais um dia na evangelização infantil, que bacana, maravilha, né? Bom, essa semana nós vamos conversar um pouquinho a respeito da semente da verdade, a história que a tia Carol trouxe pra gente. Essa história me fez refletir bastante e me trouxe alguns questionamentos que eu vou trazer para vocês, tá? Crianças, o que é honestidade para vocês? Ou melhor, o que essas três palavras têm em comum, além do som que a nossa boca emite? As palavras são honestidade, sinceridade e verdade. Eu quero que vocês reflitam e me falem depois, tá bom? A história do Tai e do Rei é uma história muito bonita. Eu assisti, eu fiz o desenho, eu achei bem interessante. Mas, crianças, eu quero que vocês compreendam que o mais importante quando a gente assiste uma história é trazer para a gente a moral que essa história nos ensina, ou o aprendizado para a nossa vida. E foi isso que vocês fizeram, pelo que eu percebi através dos vídeos. O Caio colocou assim: eu entendi que a gente nunca deve falar mentira. Deus sabe o que a gente está falando, ele sabe a verdade e as pessoas vão sempre se afastar da gente. Eles não vão gostar de ouvir a gente falando mentira. E os anjinhos da guarda vão sentir dificuldades em chegar perto da gente. O desenho que o Caio fez foi a parte que ele mais gostou, que foi a parte que o Tai foi sincero com o rei. Eu achei bem legal o que o Caio nos trouxe, fez a gente refletir um pouco, principalmente em relação ao anjo da guarda. Nós chamamos de benfeitores ou de protetores. Crianças, nós já até conversamos sobre isso, né? Os nossos protetores, eles gostam de auxiliar a gente. Primeiro porque eles são bondosos, então eles sabem que a gente ainda precisa de auxílio, eles gostam de auxiliar. Mas lembrando que nós temos o livre-arbítrio. Então, qualquer atitude tomada por nós, seja ela boa ou seja ela ruim, a responsabilidade é nossa. Nós podemos sim receber os conselhos dos nossos protetores, e isso é muito bom. E isso que o Caio falou é verdade. Como os protetores são honestos, são bons, eles querem que nós sigamos o mesmo caminho deles. Então, eles vão se aproximar da gente conforme a gente vai se melhorando. Isso é verdade. Mas eu quero lembrar que o nosso livre-arbítrio sempre é respeitado. Então, se a gente mentiu ou falou a verdade, no final a consequência será nossa, tá bom? O Rafael trouxe assim: a minha parte preferida é quando ele conta a verdade, e eu aprendi que sempre devemos contar a verdade, mesmo que a gente tenha medo. O desenho do Rafa foi o Tai entregando o vaso para o rei. Rafael, eu adorei o seu desenho, estava muito caprichado, viu? Parabéns! A Olivia, minha parte preferida foi quando ele se tornou rei. Eu aprendi que é sempre melhor contar a verdade, mesmo que você esteja com vergonha e não esteja com vontade de falar. O desenho da Olivia foi o rei e o Tai. É isso mesmo, Olivia, parabéns. Às vezes, a verdade não é bem o que a gente queria falar, a gente fica sem graça, a gente fica com vergonha, nem sempre a verdade é muito bonita. Mas é importante você e todas as crianças, todos nós compreendermos que a verdade é a melhor coisa a se fazer. O Ângelo, a minha parte preferida foi quando ele falou a verdade para o rei, e o que eu entendi foi que sempre devemos contar a verdade. Esse é o melhor caminho. Isso mesmo, Ângelo. O Fernando, eu descobri que nós podemos mentir para todo mundo, mas Deus está vendo tudo. A gente pode mentir para os outros, mas para Deus nós não podemos mentir. Bom, Fernando, eu não entendi se isso foi isso mesmo que você quis dizer. Mas nós não devemos mentir para ninguém. Eu não compreendi se foi isso que você quis dizer, porque você termina assim: se a gente mente, a gente perde a confiança dos outros. É isso mesmo. É importante que a gente faça as coisas corretas, não apenas porque a gente sabe que Deus está vendo. Nós devemos fazer as coisas corretas, contar a verdade, porque afinal de contas, nós não queremos que o outro minta para nós, nos engane. Então, nós devemos fazer para o nosso próximo o que nós gostaríamos que fizessem para a gente. Então, nós não devemos, não, mentir para ninguém, porque Deus está vendo. Não só por isso, porque as pessoas não merecem ser enganadas. Nós não devemos mentir, porque as pessoas sofrem com isso, trazem prejuízo para todos, tá bom?
O desenho dele foi o do Tai, que foi o único que foi honesto com o rei. A Ágata: sempre devemos contar a verdade, não devemos mentir, assim como na história o Pedro e o Lobo. E quando a gente contar a verdade, a gente sempre vai vencer. O desenho estava muito caprichado, é do rei e do Tai. O Enzo: a parte que eu mais gostei foi a parte que o Tai contou a verdade. Eu gostei muito dessa parte porque ele não fez o errado, fez o certo. O desenho do Enzo tinha até um castelo. A Eloá: a parte que eu mais gostei foi a que o Tai fala a verdade, ele não tem vergonha, ele não fala mentira. O desenho da Eloá também tinha até um castelo, estava muito bonito. Mas, Eloá, será que ele não tinha vergonha? Pelo que a gente assistiu da história, ele até ficou com um pouquinho de vergonha sim, mas ele seguiu o conselho do avô dele, que era honesto e falou, não, então você vai lá e você vai contar a verdade, mesmo com vergonha, não é? Então ele estava com vergonha sim, mas mesmo assim ele resolveu falar a verdade. A Luana: eu aprendi com a história que não podemos mentir mesmo que a gente se sinta inseguro e com medo da verdade. Não pode mentir para ninguém. O desenho da Lu também estava bem caprichado, tinha até um castelo. É isso mesmo, Luana. A gente às vezes se sente inseguro mesmo, porque às vezes a verdade não é tão bonita e a mentira parece a melhor solução. Mas não é. A melhor solução é você sempre ser honesto e sincero. O Max: a parte que eu mais gostei foi quando a criança contou a verdade. Eu não estou. Daí depois o Max comentou com a gente, né? Eu não estou muito acostumada a usar a tinta guache, mas eu vou melhorar. Ele fez um desenho do Tai. Eu gostei muito da sua sinceridade, viu, Max? E eu vou contar uma verdade para vocês. Eu também não tenho muita habilidade com tinta guache, não. Mas, como o Max falou, que ele vai melhorar. É só a gente treinar, fazer bastante, muitas vezes, que cada dia vai ficar melhor. Parabéns pela sua sinceridade, viu, Max? O Vitor, para finalizar: eu aprendi que independente do que a gente faz, sempre é melhor falar a verdade do que mentir. O desenho do Vitor tinha um castelo, um sol, o rei e o Tai. Bom, crianças, eu gostei bastante da reflexão de vocês, mas eu quero que vocês continuem refletindo a respeito do que foi falado e eu quero deixar 3 novas perguntas para vocês. Vocês vão refletir sobre as 3 palavras: honestidade, sinceridade e verdade, e eu quero deixar mais 3 perguntas que eu quero que vocês me mandem um vídeo durante a semana. Se não puder ser vídeo, tudo bem, não tem problema, pode ser um áudio também, com as seguintes respostas. Por que as outras crianças tinham plantas bonitas? Por que a planta do Tai não nasceu? E a última: qual era a intenção do rei quando sugeriu o desafio? O que será que ele estava pensando? Vamos pensar e me trazer, por favor, com áudio ou através de um vídeo, tá bom? Crianças, nós estamos sempre passando por testes, vamos assim dizer. A gente está sempre passando por alguma situação que a gente precisa provar se realmente a gente é honesto ou não. Quem mente e engana é sempre descoberto no final. Não sei se vocês já ouviram falar um ditado que diz assim: a mentira tem perna curta. Ou seja, você pode achar que você vai enganar por muito tempo, mas uma mentira leva a outra e uma hora você vai ser descoberto. Vocês perceberam que o rei não demonstrou a mentira dos outros? A intenção dele não era desvalorizar ninguém, e sim valorizar a honestidade do Tai. Tanto é que ele virou o próximo rei, né? Ele foi o escolhido, porque ele foi honesto. Às vezes, a mentira dá a impressão na gente que é mais fácil lidar com a mentira, porque você está pensando só em você. A gente está sendo egoísta quando a gente mente, porque a gente quer saber de resolver aquele nosso problema imediatamente. Mas a gente está sendo egoísta, porque a gente não está pensando em nada que pode acontecer, nas consequências daquele nosso ato. Então, por mais que a verdade não seja tão bonita assim, nós devemos sempre utilizá-la em todos os momentos da nossa vida. Sempre a verdade.
A mentira, além de tudo, traz insegurança para aquele que mentiu, porque ele sempre vai ficar com medo. Mas será que vão me descobrir? Ah, mas o que aconteceu aqui? Será que estão falando de mim? Ele sempre vai ficar inseguro. Isso traz insegurança e traz medo, inclusive para a pessoa que mente, além de prejudicar os demais. E como vocês disseram, Deus está sempre nos observando e Ele quer sempre que a gente siga as suas leis. Então vamos seguir as leis de Deus, vamos sempre falar a verdade. Ser sincero deve ser a característica principal de você que quer seguir Jesus, o nosso mestre. Inclusive, a aula dessa semana foi a respeito de Jesus. Que maravilha conhecer um pouquinho mais do nosso mestre, não é? Aliás, será que Jesus mentia? Vamos pensar sobre isso? Bom, crianças, a evangelização dessa semana era isso. Eu vou mostrar o desenho para vocês. Olha, meu desenho, não tenho muita habilidade com guache, mas tudo bem. Eu fiz o desenho do rei e do Tai. Eu espero que vocês reflitam bastante e a gente então conversa na semana, que eu aguardo o vídeo de vocês ou o áudio, tá bom? Então, um beijo, bom final de semana para vocês.